Investidores, hoje vamos destrinchar o resultado do Itaú em 2024 e o que esperar para o ano de 2025. Lucro bilionários, dividendos estratosféricos e uma estratégia que mantém o foco do banco como sendo o principal do país, em qualidade e tamanho. Vem comigo que vocês vão entender. O Banco Itaú apresentou no quarto trimestre um lucro recorrente de 10,8 bilhões de reais, com alta de 15% se comparado ao mesmo período do ano anterior, ou seja, 2023. O ROI do banco anual chegou a 22,2%, sendo um dos melhores ROIs de todos os tempos dos grandes bancos brasileiros. Isso só demonstra que o banco tem focado muito na qualidade e na eficiência da gestão, pois a carteira de crédito, ou seja, o banco ele emprestou muito mais do que o ano anterior. Essa carteira de crédito aumentou 15,5%, atingindo o valor acima de 1,3 trilhões de reais. O destaque foi principalmente para imóveis e veículos. Imóveis teve um crescimento de 11% na carteira de crédito. Já veículo houve um crescimento de 9,9%, sempre comparando ao ano anterior. A inadimplência das principais detratores dos resultados dos grandes bancos nesses últimos 2 anos, a inadimplência do Itaú foi muito boa, pois ela apresentou uma das menores nos últimos 5 anos. E essa inadimplência caiu para 2,4% do total da carteira, ou seja, a cada R$ 100 que o banco emprestou, 2,4% é de clientes que não pagaram em dia, que estão com dificuldade de quitar aquela dívida contraída com o Itaú. Com isso, o banco apresentou uma proposta muito interessante para nós, investidores de valor. Ele vai pagar grandes dividendos e, se somar todos os dividendos distribuídos em 2024, deu 28,7 bilhões de reais, um payout de quase 70%. Ou seja, o banco cresce, ele está apresentando lucratividade, ele está crescendo a carteira de crédito, mas ao mesmo tempo ele está retornando para o acionista. E isso sim demonstra que um banco de qualidade consegue fazer com que seu patrimônio cresça até nos piores momentos do mercado. Pois agora, nesse exato momento, a gente sabe que a Bolsa tem tido anos muito ruins devido às questões fiscais do governo brasileiro, mas principalmente à subida dos juros, o que tira a eficiência de boa parte das empresas do mercado de ações. Esse dividend yield superou 10%, muito acima do Santander e do Bradesco. O bônus de 3 bilhões de reais em recompra de ações, e também apresentou um bônus extra, porque ele vai bonificar os acionistas, ele vai fazer recompra de ações, o que também traz valorização para o acionista do banco, pois vai ter menos ações no mercado. Tendo menos ações no mercado, quando ele for distribuir o lucro irá para um número menor de pessoas, ou seja, o bolo vai ser repartido para menos pessoas, vai dar uma fatia de bolo bem maior. Quem segurou o Itaú em 2024 ganhou 2 vezes, ou seja, ganhou com a valorização e com os dividendos. Para 2025, o banco acredita que vai ter um crescimento de 4,5% a 8,5% na sua carteira de crédito. A margem financeira, ele acha que pode chegar a 11,5%, justamente com juros elevados. E segundo a projeção aqui do Goldman Sachs, o ROI pode chegar a 23,9% nesse ano de 2025. Os investimentos do Itaú em tecnologia têm feito com que o banco reduza seus custos, e isso aumenta a eficiência do banco. O banco está focado em eficiência, mas o desafio será manter a qualidade do crédito. A valorização do Itaú em 5 anos foi 49%. Já em comparação ao Banco Bradesco, foi menos 40%. Ou seja, o Banco Bradesco teve uma queda de 40%, enquanto o Itaú Unibanco quase 50% de alta. Se você quer um banco com dividendos altos, ROI consistente e menor risco, provavelmente você vai analisar com muito carinho o Banco Itaú, pois apesar dessa dificuldade que a gente tem visto no cenário brasileiro, principalmente pela elevação dos juros, o que traz dificuldade para que as empresas e indivíduos continuem pagando suas contas em dia, também incluso os financiamentos que os bancos concedem. O Banco Itaú conseguiu
ter uma rentabilidade maior e ainda conseguiu aumentar a carteira de crédito sem aumentar consideravelmente o número e a quantidade de inadimplência. Ou seja, o banco consegue crescer, mas crescer de forma ordenada, trazendo para dentro dos empréstimos do banco, tem realmente condição de tomar aquele crédito e quitar aquele crédito. Como a gente viu, os outros bancos estão passando por dificuldade, principalmente o Bradesco, quanto à inadimplência. Já o Itaú, não. Ele consegue ter uma inadimplência muito boa. Isso traz uma vantagem competitiva, porque enquanto os outros bancos têm que reduzir sua carteira de crédito para não aumentar o risco de chegar à insolvência, o Itaú consegue meter o pé no acelerador, porque na curva o Itaú entrou de uma forma mais organizada. O Bradesco deu uma derrapada. O Santander deu outra derrapadinha. O Banco do Brasil, esse ano, parece que está dando uma pequena derrapada. Já o Itaú, não. Ao sair dessa curva, ele sai em condição de acelerar. Quando o mercado de crédito volta a uma normalidade, que a economia brasileira e, principalmente, a taxa de Selic reduzir, o Banco Itaú vai estar desfrutando ainda desses bons clientes que ele conseguiu colocar para dentro da sua carteira, enquanto os outros bancos vão ter de correr atrás do prejuízo ou correr atrás de conseguir atrair outros clientes para dentro de sua carteira. Então o Itaú está se posicionando de uma forma que dá a possibilidade ao banco ter grandes retornos, não só esse ano, mas nos próximos anos que vem pela frente. Então, pessoal, siga nosso canal, comente, compartilhe e diga para mim aqui, se você fosse investir, você escolheria entre os grandes bancos brasileiros quais? E se você já investe, você já pensou sobre a possibilidade de analisar o Itaú? Até o próximo vídeo.